Bom dia, dando sequência ao nosso trabalho de oração pelo Brasil, hoje mais um tema importante que diz respeito à questão da corrupção. A gente vai trabalhar a corrupção com uma nova visão para a prática política no país. Então vamos lá. O Brasil é signatário das Convenções das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a chamada Convenção de Mérida, Cidade do México, tendo aderido à referida convenção em 9 de dezembro de 2003, incorporando-a ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo número 348 de 2005 e Decreto Presidencial número 5.687 de 2006. A finalidade desta convenção é promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção, promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos, promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos. Então, pelo menos em termos jurídicos, em termos legislativos, o Brasil já possui uma legislação adequada, uma legislação boa para o combate à corrupção. Claro que é possível de aperfeiçoar, mas os mecanismos já existentes já dão condições de a gente ter o enfrentamento adequado a esse tema. E por causa da data de assinatura dessa convenção, o dia 9 de dezembro é conhecido como Dia Internacional contra a Corrupção. É a data de hoje. E aqui alguns dados. Em 4 anos, as operações de combate à corrupção realizadas pela Polícia Federal investigaram desvios de mais de 48 bilhões no país. É o que apontam dados da Polícia Federal obtidos pela Globo News via Lei de Acesso à Informação. Os dados da Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal mostram detalhes de 320 operações realizadas entre 2014 a 2017. Nesse período, foram apurados supostos desvios de dinheiro público, que correspondem a uma média incrível de 33 milhões de reais desviados por dia. O relatório inclui todas as grandes operações da Polícia Federal realizadas ao longo dos últimos anos, inclusive a Operação Lava Jato, e nos setores de transporte, saúde, educação, saneamento básico e fundos de aposentadoria. Segundo o levantamento, as quantias apuradas aumentaram ano a ano. Em 2014 foram apontados 198 milhões, 2015 2,5 bilhões, 2016 18,7 bilhões e em 2017 29,4 bilhões. É matéria no site de G1. E olha que essas quantias dizem respeito apenas a operações da Polícia Federal. Não estão aí incluídos casos de corrupção, de desvio de dinheiro público provenientes de estados e municípios. Então a gente pode ter uma noção de como esse tema é grave, de como o dinheiro público está sendo mal administrado por todo o país, né? Infelizmente por todos os grupos políticos. É uma situação que a gente precisa trabalhar para poder melhorar. E aqui o Pietro Baldi, no livro A Lei de Deus, ele explica por que isso ocorre e como que nós, enquanto sociedade, também fazemos parte desse processo. Em todos os campos, o homem rebelde tem de sofrer para aprender. Nesse caso, os povos têm de sofrer tirania e exploração, até aprenderem a eleger os seus dirigentes. E os governantes têm de sofrer revoltas até que aprendam a governar com honestidade. Cada um recebe as consequências dos seus atos conforme seu conhecimento. Assim, os governantes têm os povos que merecem e os povos os governantes que merecem. Olha só que interessante. Então, se a gente tivesse uma sociedade que não aceitasse a corrupção no dia a dia, não haveria esses índices tão grandes em termos dos nossos representantes eleitos. Porque, como o próprio nome diz, eles são os nossos representantes. Eles não são seres que vieram de outro planeta para cá, não, saíram do meio da sociedade. E se fomos nós que escolhemos, significa que nós, enquanto sociedade, não estamos tendo a conduta adequada. Então, a reflexão deve ser feita nesse rumo, para que essa mudança possa ser feita de baixo para cima, que a partir do momento que nós, enquanto sociedade, agirmos de forma mais ética e mais honesta, naturalmente os representantes eleitos também serão com esse mesmo perfil. E Emmanuel diz no livro Palavras do Infinito: faltam os executores, os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas.
Então, se a gente olhar mais para a questão da coletividade, né, trabalhando o nosso egoísmo para não deixar ele se manifestar no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, a gente está gradativamente modificando essa realidade e evitando esse cenário aqui. E o chefe, o Baldi dizendo agora, condutor de povos, deveria ser um tipo biológico mais evoluído que a média, emergindo, portanto, do povo mais apto ao mando sobre ele, a fim de dirigi-lo para metas superiores. Ao mesmo tempo, deveria saber descer ao contato com a massa do povo para conhecer as suas necessidades e cuidar de sua vida e progresso. Então, futuramente, a gente pode ter condições de eleger nossos chefes, nossos líderes, seja de estado, de nação, de município, com esse perfil aí, né? Essa é a nossa meta. Passa por nós, conforme eu já disse antes. E o Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo Carlos Bacelli. Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual, né? Então, dentro daquela visão que a gente já teve desde a oração passada, né, de que todos somos seres em processo evolutivo, nós temos todo o interesse de fazer as orações pelos nossos representantes, porque a função deles é administrar o bem público. E se eles falharem, grande será as consequências negativas disso, né? Seja para eles, seja para nós também, porque todos nós estamos inseridos nos mesmos campos. Então, a oração pelos políticos é muito importante. Nós temos que ter esse hábito no dia a dia. O Emmanuel também reforça isso. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres, lá no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi o Emmanuel que escreveu, né? O livro é do Humberto de Campos. Foco da oração, então, inserir no campo do Brasil vibrações de respeito ao próximo e ética, a fim de que as pessoas ajam de forma honesta nas relações sociais, familiares e de toda a natureza. Inserir também vibrações de retidão, conduta reta, aos políticos, a fim de que hajam com zelo e respeito com a coletividade e na gestão do patrimônio público. Assim a gente trabalha em nível de campo as vibrações mais sutis para que possam depois se concretizar como realidade. Esse é o nosso objetivo final. Às 11 horas nós começaremos. Até lá.